Bom dia, nono, aula de matemática, o livro é na unidade 3. No dia de hoje a gente vai ver o número de ouro, a razão áurea, tá? A razão muito utilizada nas obras de artes, arquiteturas, na antiguidade, é bem bacana ali. Já é um número que se utilizava para deixar as coisas belas, a razão áurea, né? E se der, a gente consegue ainda ver o Teorema de Tales, porque se der, a gente tem um período só. Então a gente vai comentar aqui sobre a razão áurea, como é que a gente obtém a razão ali e a influência desse número, né, de ouro aí na arquitetura, na arte, acho que até na música tem, não me lembro. Daí o Teorema de Tales também a gente vê e pelo menos inicia, se Deus quiser, na página 11 ali, então a gente começa a ver o número áureo. Hoje é dia 15 de outubro de 2020, aula apresentada então. Teorema de Tales é legal, é verdade. Então, aula apresentada, vamos à aula. Então eu gostaria que vocês me acompanhassem. Deixe-me ver. Na página 11 ali, tem Fibonacci também, ali, a sequência de Fibonacci, que a gente tem que ver também. O número de ouro, uma razão muito especial. Desde a antiguidade grega, a razão áurea era utilizada na arquitetura. Durante os séculos finais da Idade Média, ela foi retomada na Europa, bastante tempo depois, e no período renascentista. Essa proporção se tornou um ideal para pintores e arquitetos. Para os franceses, uma estrutura era considerada harmoniosa. Então, esse número aqui, ele estava relacionado a uma questão de harmonia, na arquitetura, principalmente, assim, a uma harmonia, né, dos elementos ali que compõem o edifício, o prédio, né, a obra. Harmoniosa e elegante, se suas medidas fossem baseadas na razão áurea, razão que resulta no número de ouro. É possível observar a razão áurea em algumas construções francesas, como na fachada ocidental da Catedral de Notre-Dame, em Paris. As razões entre as medidas dos segmentos destacados no desenho abaixo se aproximam do número de ouro, ou seja, são razões áureas. Então aqui, onde é que a gente observa a razão áurea? Tá? É essa comparação entre essa medida aqui, essa medida azul e a medida vermelha aqui, Então, tudo sempre é proporcional à medida azul e à medida vermelha. A distância do início aqui até o início do outro é uma medida, essa medida azul aqui. Eu poderia, sei lá, dar um valor 1 aqui para essa, ou 1 aqui para essa, para a vermelha e essa aqui, então, em relação. Qual seria, se a vermelha é 1, essa aqui vale quanto, né? E essa medida vermelha, ela acontece nessa proporção aqui também, nessa proporção, nesse andar aqui, nessa fachada aqui, azul para o vermelho. Ela acontece em todas, consegue observar a razão áurea em tudo, né? Então o azul é proporcional a divisão desse azul aqui em relação a esse é igual à divisão desse vermelho em relação a esse vermelho aqui. A mesma coisa acontece aqui, a divisão desse em relação o azul com o azul, o coeficiente do azul com o azul é igual ao coeficiente do vermelho dividido pelo vermelho. E acontece aqui também. Então pode ver que são vários tamanhos, mas todos eles utilizando essa mesma proporção de tamanho azul para o tamanho
vermelho, tá? E aqui está a figura, só um pouquinho que da catedral, né? De Notre Dame. Deixa eu colocar em foco aqui. Daí para vocês observarem então essa razão áurea aqui. Deixa eu ver se eu consigo verificar então. Então isso aqui seria a distância daqui até aqui seria a medida em azul, a medida daqui até aqui, ó, daqui até aqui mais ou menos. Isso, sem contar aquelas partes de cima. Essa medida aqui é a parte vermelha, a medida daqui até aqui é a parte azul. Ó. Então, o chão até aqui é azul e a medida aqui é vermelha, por exemplo. Ó, a distância daqui até aqui é aquela distância azul e assim, essa medida aqui, ó, de cada um deles aqui, é aquela medida vermelha. Então, a gente poderia construir vários desenhos usando essa razão, né? E o objetivo era deixar harmonioso, né? As pessoas observavam essa razão aí na arquitetura, por exemplo. Tá? Continuando. Como é que se obtinha então o número de ouro? Como é que tu observava o número de ouro? Agora na página 12, então. Muitas formas de dividir um segmento em duas partes, mas existe apenas uma posição que o ponto M pode ocupar e dividir o segmento AB em dois segmentos proporcionais, tais que. Então tá. Só tem uma posição M aqui, ó, para colocar para ter essa razão áurea, né? Tá? Para posicionar esse ponto M aqui. Então, tem um pedaço, a distância A mais B dividido por A tem que ser igual a A sobre B, né? Tá? Ou seja, essa medida mais essa medida aqui seria essa medida A mais B aqui, em relação a A tem que dar a mesma proporção de A sobre B. Como é que a gente faz isso? Pensando num retângulo aqui, se essa medida aqui é a medida B, essa aqui é a medida A. Rebate aqui. Acho que mais tarde ali a gente vai ver como essa medida rebate aqui, ó, daí daria esse ponto M. A gente já vai ver como é que funciona isso. Mas essa é a situação. Tá? A mais B dividido por A, o tamanho todo dividido por A, tem que ser a mesma razão desse em relação a esse aqui. Então tá. Ó, A mais B é tudo em relação ao maior tamanho, tudo em relação ao maior tamanho tem que ser igual. O maior tamanho é no segmento AB, tá? Ó. O segmento AB é tudo isso aqui, ó. Tudo em relação a esse aqui que eu vou chamar de maior tamanho, que é o A, tem que ser a mesma coisa que o maior tamanho em relação ao menor tamanho. Assim você se estabelece, então, a razão áurea. Uma das formas. Ao considerar que o segmento AB mede 1, então, se daqui, ó, até aqui vale 1, tá? O que a gente tem? A mais B vale 1. Tá? Podemos determinar o valor de A. Tá? Se isso aqui de A até B vale 1, pensa só, como é que a gente pode
determinar o valor de A. Então, seguindo essa razão aqui, ó, a gente pode determinar o valor de A. E isso vale para qualquer tamanho, mesmo que o tamanho todo seja 2, tu consegue posicionar isso aqui sempre usando esta razão aqui. Vamos supor, então, inicialmente, que isso aqui vale 1, tá? Uma medida 1. Então, aqui vai valer A. Se A mais B, né? A mais B, olha só, A mais B igual a 1, B vai ser igual a 1 menos A, certo? Passando para o outro lado ali, então, aqui em cima teria 1 menos A. Perdão, viajei. Aqui é A, né? Ó, A mais B é 1, aqui embaixo é A, aqui continua sendo A, e aqui embaixo, o B, aqui sim que é 1 menos A. Desculpa, por favor. Tá? Poderia fazer para qualquer medida? Sim, para qualquer medida. Então, eu poderia verificar, fazer um quadro, por exemplo, um quadro de sala de aula na razão áurea. Sim, eu poderia pegar, então, medir aqui, por exemplo, medir essa distância daqui até aqui, ó, né, a B ou a A, melhor seria a distância total, né? Essa distância total e ver onde é que eu iria posicionar o ponto M, né? Para ter uma base e uma altura de um retângulo. Poderia fazer da forma que eu quisesse. Então, resolvendo essa equação aqui, ó, a gente tem a razão áurea. Daí, então, se essa distância aqui vale 1, eu vou saber quanto é que vale o A e, por consequência, o B eu vou saber também. O B, que é o menor pedaço, vai ser 1 menos o valor que eu encontro do A. Então presta atenção aqui na resolução dessa equação aqui, tá? Passa 1 menos A multiplicando por esse lado, 1, que multiplica 1 menos A, vezes ó. Agora o A passa multiplicando aqui para o outro lado, 2 fatores de A. Então, 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes menos A dá menos A, igual a A ao quadrado. Passa tudo para o lado direito, 0 é igual a A ao quadrado, menos A fica mais A, e 1 fica menos 1 aqui, certo? E daí a gente pode pensar o seguinte, ó, vamos resolver, se a medida toda vale 1, vamos ver quanto é que vale A, e eu sei que o B tem que ser a medida 1 menos o A, certo? Então, resolvendo essa equação aqui, eu poderia pensar assim, ó, A1 mais A2 igual a 1 vezes A2 igual. Todo mundo está entendendo, né? Equação do segundo grau. Ok? Equação do segundo grau aqui, A1 mais A2, A1 vezes A2. A soma das raízes tem que ser o oposto de 1, menos 1, dividido por 1. Então, a soma menos 1. E o produto das raízes, menos 1 dividido por 1, menos 1. Tá? Eu poderia inicialmente pensar assim, vamos tentar encontrar as raízes para os valores de A usando soma e produto. Bom, quem são os valores aqui, ó, os divisores de 1? Outra coisa, a diferença o produto da negativo significa que um é positivo e o outro é negativo, certo? Um é positivo e outro é negativo, se eu estou procurando raízes inteiras. Agora, menos 1. Quem são os divisores? Os divisores 1 e 1, né? De menos 1. Não tem como fechar inteiro, ó. Se botar 1 aqui e 1 aqui, a soma vai dar 0. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Mas 1 menos 1 vai dar uma soma 0.
conclusão que a gente chega que essa equação aqui não possui raízes inteiras, né? Porque os divisores ali, tá? A gente de repente pode pensar assim, ó, tem raízes racionais, mas vamos calcular pelo discriminante mesmo, e daí a gente já verifica o tipo de raiz que a gente tem. Ó, b ao quadrado, 1 ao quadrado menos 4 que multiplica 1, que multiplica o c, que é menos 1. Delta é 1, menos 2 sinais de menos dá um sinal de mais, 4 vezes 1 vezes 1 dá 4, 1 mais 4 dá 5. Daí qual é a conclusão que a gente chega? Que A vai ser igual, tá? A vai ser igual a menos B, o oposto de B, menos 1. Agora, a gente não pode confundir com esse B aqui, tá? É o coeficiente B aqui, ó. O oposto do coeficiente B, menos 1, mais ou menos a raiz de delta, raiz de 5, sobre 2 que multiplica A que vale 1. O A aqui, e no caso, esse A aqui, que eu estou colocando aqui, é o coeficiente de A ao quadrado. Seria bom se eu substituísse esse A aqui por X, né, para não confundir, né? Esse aqui é a variável e aí esse A aqui é o A coeficiente, né? Ele aparece aqui também, ó, o A coeficiente. Então, os valores de A é menos 1, mais ou menos raiz de 5 sobre 2. Observa que como tu está falando de medida, tá? A1, ó, se tu pegar o A1, por exemplo, menos 1 menos raiz de 5 sobre 2, isso aqui, ó, com certeza é negativo, porque tu tem a soma de dois números negativos, dá negativo, dividido por 2, continua negativo. Então isso aqui não vai fazer sentido para a nossa razão, né, de medida. Agora o A2, menos 1 mais raiz de 5 dividido por 2. E olha só, raiz de 5 é um número maior do que 2, porque 2 ao quadrado dá 4, certo? E raiz de 5, com certeza, é um número menor do que 3. Raiz de 5 está entre 2 e 3. Então, isso aqui, com certeza, é positivo, porque eu vou ter um número negativo somado a um número que é maior do que 2, certo? E menor que 3. Né? Com certeza, raiz de 5 é 2, alguma coisa. Tá? Vamos botar reticências aqui. Então, com isso, eu consigo avaliar que esse número aqui, ó, o A2, é positivo. Né? Porque eu tenho menos 1 mais um número 2, alguma coisa. Se eu dividir por 2, ele vai continuar sendo positivo. Tá? Então, eu posso até estimar aqui, ó, menos 1 mais raiz de 5 dividido por 2 é maior que, vamos pegar menos 1, vamos pegar o mínimo aqui, ó, que seria 2, menos 1 mais 2 dá 1, dividido por 2 dá 1, tá? E menor que menos 1 mais 3, estimando pelo limite superior ali, né? Menos 1 mais o 3 aqui, ó, dá 2 dividido por 2, ficou 1 também, só um pouquinho. Ah, tá, esqueci aqui, ó, só um pouquinho. Primeiro aqui, ó, menos 1 mais 2 dá 1, dividido por 2, esqueci de botar o dividido por 2 aqui. E agora sim, menos 1 mais 3, usando esse valor aqui, menos 1 mais 3 dá 2, e 2 dividido por 2 dá 1. Agora faz todo sentido. Menos 1 mais raiz de 5 sobre 2 é um valor que está entre 0,5 e 1. Tá? Então, se o A vale 1, o B, então, vai valer 1 menos este valor positivo aqui,
que está entre 0,5 e 1. Ó. Tá? 1 menos um número que está nessa região aqui, com certeza vai ser positivo também o B. Ó. Vamos colocar aqui menos 1 mais raiz de 5, tudo sobre 2. Então, vai ser 1 mais 1 sobre 2 menos raiz de 5 sobre 2. Tá? Vou apagar aqui, vocês têm essa resolução ali. A resolução não, mas essa equação aqui vocês têm. Né? Então, B, ó, menos com menos dá mais, 1 sobre 2, e menos com mais dá menos, raiz de 5 sobre 2. 1 mais 1 meio, 2 mais 1, 3 meios, menos raiz de 5 sobre 2. O B vai ser 3 menos raiz de 5 sobre 2. Essa aqui, então, esse seria o valor do item B. Tá? E foi isso que ele observou ali, né? Como o A é maior que 0, então o A é menos 1 mais raiz de 5 sobre 2, e a razão 1 sobre A é dada por a razão 1 sobre A é dada porque A dá para obter a razão, a forma para obter a razão também. Aqui o que eu obtive ali, ó, se o A for menos 1 mais raiz de 5 sobre 2, o teu B vai ser 3 menos raiz de 5 sobre 2. Agora, o que o livro propõe ali para nós? O livro propõe a razão. Como é que tu encontra a razão? A razão tu encontra da seguinte forma. A razão tu encontra desta forma aqui, ó. A mais B sobre A, ou seja, é uma forma, né? Pode ser A sobre B também, né? Pegar esse valor aqui e dividir por esse, tu vai encontrar a razão também. Mas aqui é mais fácil, ó, porque A mais B, tu fez a suposição que valia 1, e o A, agora, tu pode pegar ali o raiz de 5 menos 1, dividido por 2. Está aqui essa razão, né? Tá? Daí tu utiliza tudo que tu aprendeu, né? Sobre racionalização de denominadores. O número 1 dividido por esta fração é 1 vezes o inverso da fração, 2 sobre raiz de 5 menos 1, ou seja, 1 vezes 2 dá 2, raiz de 5 menos 1. Vocês observaram aqui, ó, que eu troquei, né? Botei o positivo na frente e o negativo atrás, ó. O menos 1 aqui e o raiz de 5 aqui. Eu fiz isso para não esquecer o sinal de menos na frente, né? Do número, por isso, tá bem? Então eu usei desta técnica aqui. Agora, 2 dividido por raiz de 5 menos 1 é muito fácil calcular assim, ó. 2 sobre raiz de 5 menos 1 vezes, ó, raiz de 5 mais 1 e raiz de 5 mais 1. 2 vezes, eu vou deixar indicado aqui, ó, 2 vezes a raiz de 5 mais 1 dividido por quadrado do primeiro, 5, quadrado de raiz de 5, 5, quadrado de 1, menos o quadrado de 1, dá 1. Então, tu ficou com 2, raiz de 5 mais 1, dividido por 5 menos 1, dá 4. Divide por 2 em cima, divide por 2 embaixo. Aqui está o teu número de ouro. Raiz de 5 mais 1 dividido por 2. O que é esse razão de ouro? A razão de ouro o que é esse número de ouro? É a razão para se obter as proporções de ouro. Então, tu pode ter qualquer medida
a razão áurea, perdão. Pode ter qualquer medida, certo? E colocar e ver como é que funcionam as medidas na razão áurea, tá? Então, por exemplo, deixa eu apagar aqui do B. Por exemplo, o que eu posso obter? Digamos, eu fiz um retângulo aqui, ó, com base 3 e eu quero desenhá-lo na razão áurea. Então, obtendo razão áurea. Então, a base vai ser 3 e a altura tem que estar nessa razão áurea. Então, eu vou botar x. Então, aqui vale 3 e aqui vale x. Qual é a razão áurea? A razão áurea, o número de ouro é esse aqui. Então, se eu pegar o maior, tá? 3, dividir pelo menor, tem que me dar a razão áurea. Raiz de 5 mais 1 dividido por 2. Tá? Então, o 2 passa multiplicando. Vou apagar aqui. O 2 passa multiplicando. 3 vezes o 2 é igual a x, e o x passa multiplicando também, vezes raiz de 5 mais 1, tá? Agora, 3 vezes 2 dá 6, o raiz de 5 mais 1 passa dividindo, raiz de 5 mais 1 vai ser a medida do teu x aqui. Então, ó, 6 sobre raiz de 5 mais 1 vezes raiz de 5 menos 1, raiz de 5 menos 1. Tá? Esse vai ser o teu valor de x. 6 que multiplica raiz de 5 menos 1 sobre quadrado de 5, 5, menos quadrado de 1, 1. 5 menos 1, 4. Divide por 2 em cima, divide por 2 embaixo. Vai dar 3 vezes raiz de 5 menos 1, tudo isso dividido por 2. Ó, então, olha só o que dá para fazer na verdade. Ó. Se tu tem A mais B dividido por A, vai dar essa razão áurea, né? Raiz de 5 mais 1 sobre 2. Ao invés de tu supor que a tua maior medida, o teu A mais B vale a 3, tu pode colocar um valor qualquer, né? Pode colocar um valor qualquer, é isso mesmo, porque daí, deixa eu ver, pode fazer múltiplos. Então, raiz de 5 mais 1 dividido por 2. Só deixa eu concluir então, se aqui vale 3, essa altura aqui, ó, valeria 3 vezes raiz de 5 menos 1 de tudo isso dividido por 2. A melhor forma para a calculadora calcular esse x é nesse formato. Aqui fica mais difícil de tu calcular o x. 6 dividido por esse valor aqui. Olha só, vou mostrar para vocês aqui então. Ó. Prestem atenção. Só para vocês terem uma ideia. Tá? Vou apagar, então, uma medida aqui de 3 centímetros. Esse x aqui, se aqui for 3 centímetros, só deixa eu anotar aqui do lado. O A vale 3, quanto é que vai valer o B? Eu botei ele como x, que seria a altura. O x seria 3 vezes
raiz de 5 menos 1, tudo isto dividido por 2. Vou apagar aqui para não aparecer os cálculos. Daí está na razão áurea aqui o desenho proporcional, certo? Deixa eu apagar isso aqui também. Gente, sinceramente, eu pensei que ia ser um pouquinho mais rápido isso, para a gente ver. Mas tem tanta coisa que é interessante calcular ali, para a gente ver como é que se chega ao resultado. Tá. Então, olha comigo aqui, ó. 3 vezes, abre parênteses, raiz de 5 menos 1. Então, ó, 3 vezes. Estão acompanhando ali? 3 vezes. Abre parênteses. Raiz quadrada de 5. Fecha parênteses da raiz quadrada. Menos 1. Tá? Fecha parênteses. Acompanha aqui, ó. 3 vezes raiz quadrada de 5 menos 1, fecha parênteses, e tudo isso dividido por 2. Dividido por 2. Tá? Então, se um lado vale... Se o lado vale 3 unidades de medida, essa altura aqui vai aproximadamente 1,85. Então, tu consegue desenhar um retângulo aqui nessas proporções áureas. Base 3 e altura 1,85, né? Tudo usando aquela razão áurea ali que a gente descobriu, na verdade, esse número de ouro, né? E aqui, então, tem formas de se construir, então, o retângulo áureo. Aqui eu te dei uma forma, te mostrei uma forma de construção, certo? Dadas as medidas, aqui a gente vê outras formas. Primeiro, olha só a ideia. Primeiro, construa um quadrado. Tá? Então, um quadrado, todas as medidas iguais. E a gente consegue construir um quadrado com régua e compasso. Tá? Um quadrado fica bem bonitinho com régua e compasso. O que é um quadrado? É um polígono de 4 lados. Todas as medidas, todos os lados têm a mesma medida.